eu vou passar a palavra para o professor Pedro Jacobi, que falará sobre a conjuntura, crise hídrica e o papel da educação e capacitação no seu enfrentamento. O Pedro Jacobi, além de um grande parceiro, educador, ele é graduado em Economia e Ciências Sociais pela USP, é mestre em Planejamento Urbano, né, por Harvard, tem doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é pesquisador e coordenador de grupos de estudos, Meio Ambiente e Sociedade, do Instituto de Estudos Avançados, tem vasta experiência em aprendizagem social, arranjos institucionais, políticas públicas para a gestão de recursos hídricos, governança, metodologias para o fortalecimento de controle social, já coordenou inúmeros projetos de pesquisa sobre mobilização social e gestão de recursos hídricos, e atualmente coordena um projeto temático sobre governança ambiental da macrometrópolis paulista face às mudanças climáticas. Ele também é membro da Rede de Mudança Climática e Processo Decisório e editor da revista Ambiente e Sociedade. Presidente do Conselho América do Sul do ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, é uma das grandes referências aí da área de educação ambiental voltada para a gestão de recursos hídricos e saneamento. Pedro, né, agora é com você, passo a palavra aí para você nos falar um pouco sobre a crise hídrica e que de forma a educação ambiental, a capacitação e a comunicação podem contribuir aí com o seu enfrentamento. Muito obrigado, Renata. Uma boa tarde a todas e todos. Uma enorme satisfação de poder compartilhar esse momento com vocês e agradecer muitíssimo o convite do ENCOB, não? Sem dúvida, aqui, essa nuvem de palavras que a Renata apresentou nesse momento, o que, como, porquê e as respostas focadas em sustentabilidade, conscientização, comprometimento, tem muito a ver com a minha reflexão hoje. Porque, de fato, nós precisamos associar, neste momento, um dado concreto que não é apenas de hoje, não? Mas que é uma realidade de escassez hídrica que terá momentos de crise, como esse que estamos vivendo em boa parte da região sudeste e sul, e também momentos nos quais a gente poderá ter uma situação mais favorável, porém sempre levando em consideração a premissa da escassez hídrica. Acho que essa é uma mudança importante que tem que ser colocada. Inclusive porque, de fato, a gente está acompanhando, eu mesmo tenho participado em várias entrevistas, ou seja, de fato a mídia está nos atormentando bastante, nos fazendo as mesmas perguntas e a gente com muita dificuldade de responder, porque, de fato, nós temos uma realidade que é as incertezas e a complexidade do momento que vivemos, num contexto que se configura cada vez com mais concretude e que o relatório do Grupo 1, o relatório biofísico do IPCC, apresenta. Não? Ou seja, nós temos que olhar cada vez mais numa perspectiva da qual é preciso considerar o fato de que, neste contexto no qual vivemos, a palavra emergência climática se soma também à palavra de emergência hídrica. E, nesse sentido, eu vou abordar alguns tópicos que eu considero que são importantes, alguns, inclusive, já mencionados pela Renata. Bom, a primeira palavra, quando estamos falando em uma agenda de comitês de bacias hidrográficas, num contexto da governança da água, porque eu acho que importante é agregar essa palavra governança, não? É olhar para os espaços de diálogo. Esse é um tema absolutamente estratégico. Depois, um outro termo também que eu vou abordar é a questão de como estamos pensando as práticas sociais
e o quanto que nós temos que avançar cada vez mais numa dimensão desse diálogo, inclusive da compreensão e a sensibilidade de todos nós em relação a uma visão interdisciplinar. Não podemos ignorar as métricas, mas as métricas não podem conduzir a nossa vida. Isto significa que nós precisamos efetivamente refletir sobre o papel dos comitês de bacias hidrográficas para que eles funcionem, que eles atuem cada vez mais numa perspectiva de plenitude, de um diálogo horizontal, no qual uma agenda técnica seja compatível com uma agenda social. Eu entendo que essa questão é absolutamente fundamental. Então, a minha reflexão vai na direção de, primeiramente, falar um pouco sobre participação social, que tem se transformado no referencial de ampliação e fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas também como uma forma de garantir a execução mais ativa, mais proativa de políticas públicas. É importante, justamente nesse sentido, olhar para o quanto que a presença da sociedade pode alterar a institucionalidade pública, na medida em que se levem em conta as demandas que se estruturam na sociedade, pois a esfera pública representa a construção da viabilidade ao exercício da influência na sociedade e nas decisões públicas, assim como se coloca uma demanda de publicização do Estado. O que nós observamos quando da crise de 2014-15, que se reduziu muito, ou quase totalmente, a presença da agenda da sociedade enquanto uma agenda de demandas e uma agenda propositiva, porque é importante destacar esse aspecto. Nesse sentido, nós olhamos para a educação ambiental numa perspectiva de sustentabilidade, na medida em que se fortaleçam práticas educativas em todos os segmentos da sociedade. É claro que sempre se coloca a questão da educação para a sustentabilidade na perspectiva da educação escolar, mas nós temos que ampliar cada vez mais esse espectro e colocar que são diferentes metodologias, diferentes práticas e diferentes diálogos, mas com a mesma premissa, porque estamos olhando uma dimensão de complexidade que aportem para os espaços pedagógicos uma atitude reflexiva em torno dos problemas que está se vivendo, traduzindo o conceito de ambiente na formação daquilo que nós consideramos fundamental, novas mentalidades, conhecimentos e comportamento, porque nós estamos num contexto no qual é cada vez mais relevante que as pessoas compreendam justamente as dimensões dessa realidade climática e seu impacto na governança da água, como também a realidade climática neste contexto brasileiro na governança da energia. São dois temas que estão associados. Portanto, nós precisamos fundamentalmente multiplicar as práticas sociais que, pautadas por uma visão que tem que alterar gradualmente uma lógica de insustentabilidade. E essa visão de insustentabilidade, que tem se acentuado muito nos últimos poucos anos deste governo, que é justamente o impacto que, por exemplo, o desmatamento na Amazônia tem diretamente em relação à oferta de água para a região sul. Isto já se tornou uma referência importante, que são as abordagens dos rios voadores, que parece uma argumentação de ciência-ficção, mas é muito real. E os cientistas climáticos podem avançar, têm avançado muito nesse sentido, como o professor Antônio Nobre, por exemplo. Não? Então, nesse sentido, nós precisamos efetivamente promover uma ampliação de uma visão crítica sobre a lógica da insustentabilidade, expandindo o acesso aos canais que multiplicam ideias e práticas que apresentam visões alternativas e
promovem a corresponsabilidade na sociedade. Porque o grande desafio é justamente o diálogo, a confiança da sociedade e o seu engajamento. Nesse sentido, falamos, então, da importância de uma transformação cultural para quebrar o hiato existente entre o reconhecimento de uma situação de crise social e ambiental, neste momento muito mais focada, obviamente, em virtude também da pandemia, mas a construção e associada a uma construção real de práticas capazes de estruturar as bases de uma sociedade que alerta para a importância do quê? De um tema que é central no meu trabalho de pesquisa há muitos anos, que são o fortalecimento de comunidade de prática e aprendizagem social. E nós estamos imersos neste evento exatamente numa comunidade de prática. E também, de certa forma, também estamos imersos em compartilhar uma visão de aprendizagem social como processos e espaços-tempos que permitam ampliar o número de pessoas no exercício do conhecimento. A comunicação entre as pessoas de modo a potencializar interações que tragam avanços substanciais na produção de novos repertórios. Isso também a Renata mencionou. E práticas de mobilização social para a sustentabilidade. E o maior desafio é criar oportunidades de aprendizagem social ativa, nas quais haja o real envolvimento dos sujeitos em relações de diálogo que favoreçam a percepção da diversidade de opiniões e visões de mundo. Isso é sempre muito importante que esteja bem explicitado, o reconhecimento das diferenças e das visões de mundo, a mediação de interesses individuais e coletivos e o aumento da capacidade de contextualizar e refletir. Principalmente, levar em consideração que os processos ativos, principalmente os de base colaborativa, reconhecidos como de co-aprendizagem e co-criação, que tanto Pedro como Vinícius vão abordar, possuem um potencial para a emergência de inovações, de compromissos coletivos e de práticas de cidadania orientadas para a sustentabilidade. O desafio, como diz o Edgar Morin, é que se elaborem nos espaços institucionais da educação novas visões, novas epistemologias que possibilitem uma reforma de pensamento. E a educação a criar espaços de convivência que desencadeiam mudanças estruturais sobre as quais são reciprocamente congruentes numa relação de interdependência mútua, de adaptação e de organização ecossistêmica. E eu reforço muito esse termo porque, no geral, quando se falava sobre mudanças climáticas, se enfatizava muito mais o tema da mitigação, que, sem dúvida, é uma questão fundamental que os grandes players internacionais precisam avançar muito mais, não? Mas nós temos que olhar cada vez mais para a dimensão de adaptação, da escala de adaptação, dos territórios nos quais se lida com a questão da adaptação, e os comitês de bacias hidrográficas estão nesse enfoque, e da organização ecossistêmica, que está associada justamente à proteção de recursos naturais, o seu aproveitamento no sentido da redução da sua degradação. É importante que a gente aborde isso justamente porque estamos falando de uma mudança paradigmática, que implica numa mudança de valores, gerando um saber solidário e um pensamento complexo, aberto às indeterminações, às mudanças, à diversidade e à possibilidade de construir e reconstruir um processo contínuo de novas leituras e interpretações, configurando novas possibilidades de ação. E eu entendo que este é o momento no qual estamos. É cada vez mais importante que a gente pense muito no papel das novas leituras, da abordagem de novas visões, do fortalecimento do engajamento dos jovens enquanto intuições, enquanto ideias, enquanto capacidade de apreender
aspectos sem tutela e aspectos sem estereótipos. Isso, para mim, também um salto muito importante, porque nós precisamos promover cada vez mais respostas para o futuro, para respostas que associem as complexas relações entre os processos naturais e sociais, e olhar para o ambiente numa perspectiva global, respeitando as diversidades socioculturais. Isso é fundamental. E isso também estamos associando, obviamente, uma dimensão vinculada, e no caso da água, ao consumo, e de estimular a mudança de valores individuais e coletivos. Tem que transcender apenas aquela argumentação simplista individual, mas tem que olhar cada vez mais para uma dimensão justamente de reconhecer o fundamento de que, ao termos uma percepção da importância das comunidades de prática, que elas precisam ser identificadas, cultivadas e valorizadas. E esse é um dos papéis fundamentais dos comitês de bacias hidrográficas desde a sua concepção nos inícios dos 90 em alguns estados e depois em nível nacional. Por isso, eu trato agora, neste segundo momento, da abordagem de aprendizagem social numa ótica da governança ambiental. Porque é importante diferenciar governança ambiental de gestão ambiental. A visão da governança ambiental nos introduz uma dimensão sociotécnica e política, porque estamos olhando numa articulação de ações que tem uma premissa, a noção de aprender conjuntamente para o manejo e decisões conjuntas de mudança na gestão. Basicamente, a estratégia de aprendizado é que todos devem conhecer o contexto de criticidade e condições de governança para intervirem juntos em contextos ambientais complexos. E essa dimensão, essa dinâmica, possibilita o aprendizado social. A partir dessa visão de aprendizagem social, que inclusive eu tomei conhecimento trabalhando com pesquisadores europeus, trabalhando com a governança da água, se visa responder aos desafios da sustentabilidade e integração da gestão de recursos naturais. Portanto, nós temos que levar em consideração a contribuição dos diferentes conhecimentos e a interdisciplinaridade. E, nesse sentido, isto implica em compreender o arcabouço jurídico institucional, as dinâmicas socioterritoriais, os atores que incidem na gestão, o conteúdo dos planos de uma bacia hidrográfica. E isso nos introduz também uma questão que eu acho que ainda está muito mal resolvida na relação dos comitês de bacias hidrográficas com as gestões municipais, que é uma visão intersetorial. Essa dimensão da visão intersetorial, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental. E nisso eu introduzo uma dimensão que é importante, que é a existência de algo que talvez muitos não reconheçam, mas é um conflito cognitivo. Esse conflito cognitivo que significa basicamente de incorporar a abordagem do planejamento de gestão de bacias hidrográficas no contexto da gestão municipal e da participação pública. O entendimento do problema é pressuposto para que os atores comecem a dividir sua compreensão sobre o mesmo, explorando a possibilidade de perspectiva para intervenção. E isto significa, basicamente, no desenvolvimento para a conexão de diferentes tipos de entendimento do problema, criando diálogos intersetoriais e interdisciplinares enquanto base de fortalecimento de lógicas de cooperação. E, nesse sentido, essas lógicas de cooperação podem promover cada vez mais ações de corresponsabilização. O convencimento, a participação de liderança e a facilitação são essenciais para a construção e manutenção do comprometimento dos atores envolvidos direta ou indiretamente na gestão das águas. E por isso também é tão importante a reverberação das decisões dos comitês de bacias hidrográficas, levando em consideração os diferentes dimensões territoriais, obviamente, mas considerando que a maioria
comitês de bacias hidrográficas desenvolvem suas atividades em territórios nos quais existe uma ampla capacidade de intersetorialidade. É importante justamente criar condições nas quais se avance em mudanças flexíveis e adaptativas ao gerenciamento, rompendo com as estratégias de controle. E as arenas de articulação se tornam imprescindíveis para o desenvolvimento cooperativo das atividades propostas. Também é importante que a aprendizagem social promova que os participantes aceitem a diversidade de interesses, de argumentos, de conhecimento, que também percebam que um problema complexo, como a gestão de bacia, poderá ser resolvido através de práticas coletivas, que se sustentam na disseminação de informação, conhecimento e atividades em rede. Hoje, as atividades em rede têm um potencial enorme para se desenvolver justamente pelo avanço das mídias digitais. Então, o arcabouço teórico de uma visão de aprendizagem social é fundamental para que as tarefas comuns e a construção de acordos entre atores sociais se concretizem, considerando as diferentes realidades pautadas por conflitos de interesses. Não podemos ignorar esse aspecto, levando em conta o processo no qual estão inseridas, o contexto e o resultado, mas que levem ao entendimento da complexidade, que precisam ser decididas, e decididas de forma cooperativa e colaborativa, e não a partir de uma visão centralizada que desqualifica ou desconsidera a importância dos atores sociais nesse processo. E, nesse sentido, é importante destacar a correflexão prática entre todos os atores envolvidos, considerando as assimetrias sociais, mas que permitam o aprendizado e intervenção conjunta. Isto pressupõe justamente a contribuição de diferentes conhecimentos e interdisciplinaridade, mas também a transversalidade, porque a transversalidade é justamente a percepção da necessidade de considerar cada vez mais o tema da emergência climática como um fator que poderá promover uma mudança radical nas práticas da sociedade. Esse trabalho colaborativo promove um diálogo reflexivo e, nesse sentido, também perceber os espaços para a transformação e os obstáculos que não podem ser desconsiderados. É importante destacar isso porque, justamente, quando falamos de grupos de interesse que trabalham de forma coletiva para abordar um problema comum, como é uma bacia hidrográfica, cooperam para resolver problemas e desacordos relacionados com ele e desenvolvem ações conjuntas aos problemas percebidos. Essas plataformas, que muitas vezes podem ser específicas, podem ter duração limitada para resolver um problema específico ou assumir um caráter permanente. Seu potencial relacionado com a participação de diferentes grupos de interesse, a cooperação e a ação coletiva tem feito que se aplique com frequência em diferentes contextos e atividades. Portanto, nós temos que olhar para os comitês de bacias hidrográficas numa perspectiva de aprendizagem social, no qual se colocam temas que a Renata também já destacou, que são a capacitação, a motivação e estímulos para a mudança de atitude, as habilidades adquiridas para participar de processos de negociação e avanço para uma gestão compartilhada e concertada. Pois se trata de um processo interativo e tanto a estrutura de governança e o meio ambiente o afetam e por ele podem ser afetadas. Portanto, o contexto da estrutura de governança e o meio ambiente natural interferem nesse processo. E nesse contexto, o engajamento de atores, tais como o desenvolvimento de capital social ou novas práticas sociais, e o desenvolvimento de conteúdos e metodologias, criação de novos conhecimentos e utilização de novas ferramentas, são absolutamente relevantes. Portanto, voltando ao tema da participação, nesta minha fala final, ele é um dos elementos fundamentais para a sequência de negociação de diferentes atores numa bacia hidrográfica.
Muitas vezes as questões técnicas permeiam a tomada de decisão e nem sempre os conflitos cognitivos e os sistemas peritos são legíveis para todos os autores. O entendimento do problema implica na emergência de diferentes leituras, assim criando algum tipo de intersecção base para a arena de negociação. Portanto, o aprendizado conjunto é fundamental para a realização de tarefas conjuntas e de acordos. A aprendizagem social não pode ser ensinada por alguém de fora do contexto, mas é na correflexão prática entre todos os atores envolvidos que permite o aprendizado e a intervenção conjunta. Nós sabemos que não é tarefa simples compreender determinadas questões técnicas para a tomada de decisão. Portanto, é fundamental que os atores comecem a dividir sua compreensão a si mesmo, explorando as possibilidades de perspectiva para a intervenção. Nesse sentido, concluindo a minha fala, eu gostaria de reforçar que um processo de aprendizagem social precisa estar, num processo de aprendizagem social, precisa estar, em primeiro lugar, o investimento em trabalho cooperativo, promovendo a participação coletiva e o diálogo entre os atores envolvidos. Não somente o aprendizado dos atores, mas também como lidam entre si e com suas interdependências, reconhecendo as estratégias uns dos outros e buscando um campo sinérgico de negociação. Nesse contexto, eu gostaria de finalizar dizendo que, neste momento no qual a crise hídrica se explicita de uma forma muito preocupante, temos que também levar em consideração os alcances que uma condução errada ou errática em torno do tema também pode ter um impacto muito preocupante em torno da saúde pública. Eu gostaria de reforçar esse aspecto porque a pandemia demonstrou, durante o período da pandemia, se demonstrou o quanto que um certo descaso ou uma certa omissão em relação à saúde pública tem também um impacto muito sério nas condições de vida e qualidade de vida da população. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pelas reflexões e provocações, pela excelente fala. Tenho certeza que a audiência se sentiu provocada para continuar no debate. Podem postar as perguntas acessando o QR Code que está disponível na tela, que ainda teremos muito tempo de debate. Eu acho que o interessante, Pedro, é que você trouxe essa questão da insustentabilidade, né, partindo do desmatamento, emergência climática, hídrica, trazendo a importância de valores, complexidades, olharmos para as assimetrias, e, diante dessa sustentabilidade, né, a reflexão, o que a gente tem que fazer de diferente para alcançar resultados diferentes? Que a cada INCOB, né, esse cenário socioambiental, ele se encontra cada vez mais crítico, né? Então, o que a gente precisa, de que forma os comitês podem atuar para mudar aí essa trajetória aí que iremos percorrer no contexto do SINC. E fazendo o link aí com a fala do Pedro Carbone, né, você trouxe a importância de metodologias e novas ferramentas para nos ajudar aí nesse desenvolvimento desse capital social, dessa integração entre técnica, né, e o aspecto social, trazendo a intersetorialidade, interdisciplinaridade, essa aprendizagem social que nasce a partir do contexto, né, do território da bacia hidrográfica.